Estado democrático, a gente vê aí os países desenvolvidos, né? A arma de fogo ela é mais utilizada pelas agências de segurança pública, né? E, inclusive, as agências de segurança pública hoje primam aí pelo armamento não letal, no uso progressivo da força, né? Então, a gente tem que buscar caminhar nesse sentido, né? Para isso acontecer, né, a gente tem que ter também aí uma política de prevenção da violência, né? Uma cultura, a formação de uma cultura de paz. No Brasil, a gente hoje está vivendo, né, uma situação aí de banalização da vida, né? De polarização, radicalização dos debates, das discussões, né? E aí eu vou trazer aqui um estudo nos Estados Unidos da Jani Jacobs, né? Que escreveu um clássico livro, década de 60, década de 70, que é Morte e Vida nas Grandes Cidades. Ela analisou duas comunidades, algumas comunidades nos Estados Unidos, né? Comunidades que tinham aí essa cultura, né? Da autoproteção, né? O indivíduo construir verdadeiros bunkers, né? Verdadeiros bunkers contra os crimes, né? Se fechando nas suas residências, com arma de fogo, né? Essa cultura do enclausuramento, o que a Teresa Pires do Rio Caldeira, no livro Cidade de Muros, analisou em São Paulo, estudando os enclaves fortificados, né? Então, a Jani Jacobs analisou essas comunidades que cultuavam aí a autoproteção contra os crimes. E analisou comunidades que, ao invés disso, investiam na apropriação dos espaços públicos, revitalização de praças, as políticas de prevenção primária da violência, né? A população reforçando a sua coesão social, né? As pessoas se conheciam, né? Então, nessas comunidades, os índices de homicídios caíram, de roubos, furtos, tudo por conta de quê? A questão da vigilância natural. As pessoas passam a se conhecer. Se vê uma pessoa em atitude suspeita, né? Você não precisa da arma de fogo para você ir lá e interrogar a pessoa. Você não é polícia, né? Com essa cultura da coesão social, da convivência cidadã, se for necessário, até mesmo o policiamento comunitário. E qual que é a cultura do policiamento comunitário? É justamente esse diálogo, essa proximidade com a população na solução de conflitos, na solução de problemas e na prevenção do crime. E aí eu vou trazer o exemplo aqui de uma pesquisa de um coronel lá do Paraná, se eu não me engano, Roberson Bondaruc. E ele entrevistou centenas de presidiários, de internos, e perguntou para esses presos, né, para esses internos, quais as características. A maioria deles, né, cometeram roubo em residência, né, roubo em apartamento ou casas. E aí a maioria deles ele ia perguntando quais são os fatores que favoreceram o cometimento do crime. Por que você escolheu aquela residência e não a outra, né? E aí a grande maioria dos entrevistados, do coronel, justamente apontou que eles preferem aquelas casas que são mais fechadas, os enclaves, né? A população pensava, vou construir um muro alto, vou colocar circuito de vídeo monitoramento, né? Vou me fechar. E aí os presos que cometem roubos em residência, eles falam o seguinte, não existe espaço com segurança total, né? Vão aprender com os presídios, né? Os presídios apontam o quê? Não é presídio de segurança total, é presídio de segurança máxima. Mesmo assim, pode acontecer fuga nesse presídio. Hoje, a paranoia da violência, do crime, né, faz com que as pessoas criam verdadeiros enclaves, né, e pensam que estão imunes ao crime. E aí os criminosos falaram o seguinte nessa pesquisa. Se você tem uma residência com muro alto, muro fechado para a rua, né, você diminui a vigilância natural. A gente analisa cidades pequenas, né, que têm baixos índices de crime. A coesão social é muito forte. A gente tem que investir nisso. E não aumentar, potencializar a paranoia do crime na sociedade brasileira, né? Onde as pessoas agora vão ter verdadeiros arsenais dentro de casa, né? Voltando um pouco, na década de 80, a Constituição Federal
estabeleceu lá no artigo 144 que segurança pública é dever de Estado, Estado-nação, direito e responsabilidade de todos. Só que o que a gente viu sendo colocado em prática no Brasil, né? A segurança pública sendo entendida como um dever exclusivo das unidades da federação, dos estados. É uma leitura míope do artigo 144 da Constituição. A segurança pública é muito mais ampla, né? E na década de 90, para piorar, a segurança pública ficou entendida como um problema exclusivo de polícia. E qual foi o resultado dessa leitura enviesada do nosso artigo 144 da Constituição? Foi uma escalada sem precedentes dos índices de violência no nosso país. O Brasil configura como o país mais violento do mundo, com o maior número de homicídios a cada ano. Já chegou a mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. A grande maioria desses homicídios cometidos por o uso da arma de fogo, né? Então demorou muito tempo para o Brasil desenvolver uma política pública que respeitasse os preceitos do artigo 144 da Constituição. Segurança pública, dever de Estado, nação, envolvendo todos os entes federados, direito e responsabilidade de todos. A gente está vivendo o esvaziamento da pauta da política de segurança pública. O Brasil não possui, a gente está falando aí em 2021, até hoje, uma política integrada de segurança pública, com o protagonismo do Estado. O Estado ele tem que se imbuir da capacidade dele de reduzir crimes e apreender as armas de fogo que estão nas mãos de criminosos, né? O Estado ele não tem que se preocupar em armar a população. Essa responsabilidade da segurança pública é um dever de Estado, né? Então a gente tem que ter essa premissa. Diferente do governo federal, que nos últimos anos, na gestão vigente, né, vem estimulando, ao invés de investir nas polícias para retirar as armas das mãos dos criminosos, o governo federal está terceirizando a obrigação da segurança pública para a população, tentando fazer isso, né? Então, esses decretos, mais de 30 decretos de 2019 para cá, a mensagem que o governo federal está passando para a população é que o dever de segurança pública é exclusivo do cidadão. Então, a gente tem que cultivar não a cultura armamentista, mas sim cultivar a cultura da paz. O governo federal deve se preocupar em aparelhar, equipar as polícias, aumentar os repasses, os investimentos em tecnologia, em armas modernas aí para as polícias e não para o cidadão. A gente não pode deixar mais pessoas perderem a vida em vão por conta dessa corrida, esse fetiche maluco do governo federal, do presidente da República, por armas de fogo. E aí a gente entra num campo muito nebuloso, né? Quais são os interesses por trás do governo federal em ampliar sobremaneira o acesso à arma de fogo? Será que se o governo federal tivesse esse mesmo empenho para desenvolver uma política integrada de segurança pública, os resultados não seriam melhores para a segurança pública? Então, quais são os reais interesses do governo federal em armar a população? A indústria armamentista tem um lobby histórico em Brasília, né? Justamente a bancada da bala, né? A gente sabe que tem interesses econômicos e financeiros por trás disso. O governo do estado, aqui no Espírito Santo, vem tendo recorde de apreensão de armas de fogo nos últimos anos. É o que os policiais falam, né? É enxugar gelo, né? E você não tem um investimento do governo federal para ampliar essa política mais robusta e retirar armas de fogo da mão de criminosos. Além desse interesse escuso aí do governo federal, vale a gente lembrar do que todo o Brasil tomou ciência, só não enxerga quem não quer ver, dos interesses políticos do presidente Bolsonaro que foram revelados naquela vexatória
reunião ministerial de 2020, né? Onde ele disse com todas as letras que quer todo mundo armado. E isso daí permite a gente entender o porquê que ele está tão empenhado desde 2019 em ampliar o acesso de armas de fogo no nosso país. É um verdadeiro arsenal que entrou aí para o acesso da população de armas e munições. É triste o momento que a gente vive no Brasil. E esses mais de 30 decretos e portarias de 2019 para cá vão ainda surtir efeito no aumento dos homicídios nacionais. Isso é lamentável e o Brasil vai demorar muito tempo para corrigir esse equívoco que foi posto de 2019 para cá, com o aumento da circulação de armas de fogo, na premissa de terceirizar a segurança pública para a população.